Boa tarde, sejam bem-vindos à Semana Vitrine Sampa. Nós chegamos aqui ao nosso terceiro dia, né, dessa jornada de conhecimento, com muito conteúdo para ajudar você a vender mais na internet, a destacar sua marca, a potencializar as suas vendas, ter maior visibilidade. Quem já está acompanhando, né, já pôde verificar que os nossos convidados são especialistas no assunto e eles estão compartilhando experiência, dando informações, dicas de forma bem didática, não é isso? Bom, eu sou a Regiane, muitos já estão me conhecendo aqui. Esse encontro é promovido pelo Vitrine Sampa, que é uma plataforma da Associação Comercial de São Paulo, a maior comunidade de empreendedores de São Paulo. Eh, Como sempre tem gente nova, né, a cada dia tem gente nova entrando, então eu vou passar novamente o vídeo da associação comercial, para quem ainda não conhece, poder ter uma noção da associação, do que ela oferece, e depois então nós iniciaremos com o nosso convidado de hoje, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, tem gente ainda se conectando, então vamos lá, por isso que eu estou dando um tempinho aqui. Compartilhar, vamos lá. Bom, pessoal, tornei. Como vocês viram, a associação comercial oferece uma série de ferramentas e serviços aí aos empreendedores. E nessa semana, o nosso foco é o Vitrine Sampa, então nós trouxemos convidados especiais aí para colaborar com vocês nessa jornada. O tema da tarde de hoje é marca, conexão e vendas. Hoje o nosso especialista é o André Moya. O André, ele é designer especialista em criação de marcas. Então, eu vou passar a palavra para ele, o André vai se apresentar e, na sequência, ele já faz, então, vai discorrer sobre o assunto. Tudo bem, André? Tudo bem, tudo ótimo. É, André, desculpa, olha, só, eu vou te interromper. Eu só queria, antes de iniciar a sua apresentação, como sempre tem gente nova, né, entrando aqui, que as perguntas a gente vai deixar para o final. O André vai fazer toda a apresentação dele e vai ser no nosso esquema. No final, a gente abre o chat, o pessoal vai fazendo as perguntas e o André, então, vai esclarecendo para a gente. Tá? Então, não perca a oportunidade, mais uma vez, papel e caneta na mão, vamos anotando e vamos aproveitar mais um dia de conteúdo. Agora é com você, André.
Por favor. Ah, legal. Bom, primeiramente, muito obrigado, Regiane, por essa oportunidade. É sempre bom estar aqui na Associação Comercial, um espaço maravilhoso aí para os empresários, para os empreendedores, né? E é sempre uma alegria, um prazer estar aqui. E estou aqui para dividir um pouco com vocês do meu conhecimento, né? Eu vou falar sobre marcas. Não existe uma única maneira, né? Não existe uma receita de bolo para criar uma marca. Então, tudo que eu falar aqui é muito da minha expertise, do que eu aprendi nesses 20 anos de trabalho, e é o meu olhar, são coisas que deram certo durante esse período que eu trabalho com construção de marcas. Muitas coisas são comuns, né, para todos os métodos e que a maioria dos designers de marca usam, mas algumas coisas são bem específicas do meu olhar e da minha formação e da minha metodologia que eu acabei criando durante esses anos. É um assunto, assim, bem extenso, né? Falar de marcas é algo, sim, que é muita coisa. Então, eu tentei reduzir de uma forma, assim, o que é importante para um empresário, seja um empresário que está começando agora, criando uma empresa, seja um empresário de um pequeno negócio que está começando a investir no seu negócio, começando a entrar também no mundo virtual, da web. O que é importante para essas pessoas saberem sobre marca? Então, é um material, assim, eu tentei ser o mais didático possível, e no final eu apresento um case que é para a gente juntar todas essas pontas e vocês entenderem, né, como que essa teoria, todos esses conceitos que eu vou falar, como que funciona na prática. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, vamos lá. A questão de marca, conexão e vendas. Então, antes de mais nada, deixa eu falar aqui um pouquinho de mim, da minha trajetória. Eu não sou de São Paulo, eu sou de Minas e eu vim para cá em 93 para estudar arquitetura na USP. Durante o meu projeto, durante esse período, eu trabalhei com cenografia, com design gráfico. Foi onde eu aprendi a trabalhar com design gráfico. De 2000 a 2015, eu fiquei no mercado de comunicação visual, trabalhando com produção gráfica, direção de arte, visual merchandise. Em 2016, eu criei a minha própria empresa, a Designia, onde o meu foco é criação e construção de marcas, né? Chama de branding. Eu não gosto muito de usar esse branding, mas eu prefiro falar criação e estratégia de marca. Aqui alguns trabalhos, só para exemplificar rapidamente, algumas marcas que eu criei. Depois eu vou apresentar um case no final. E então, para iniciar a nossa conversa aqui, eu coloco aqui essa imagem, justamente para a gente poder falar um pouco. Obrigado. Falar um pouquinho sobre, né, o que esse conceito de marca partindo aqui do ponto de um negócio presencial, vamos dizer, né, de uma loja física. Então, aqui é uma loja de produtos de beleza, cosmético, e pelo ambiente que a gente vê aqui nessa imagem, né, a gente pode ver que são produtos com base assim, em matéria-prima natural, né? E aqui a gente vê uma cliente que está aqui meio que de costa, né? Então, a cliente que está aqui tendo uma experiência de compra. Então, o que a gente pode perceber aqui é uma atmosfera nesse espaço, né? Uma atmosfera que envolve o natural, também tem uma simplicidade, né? Mostra uma questão de pureza, de limpeza, também de modernidade
e proximidade, né? É um ambiente que permite essa integração fácil com as pessoas. Agora, será que essa cliente está sendo bem atendida? Né? Por essa imagem, eu acredito que sim, né? Eu posso dizer que ela está tendo uma boa experiência, né? E o que pode mostrar que ela está tendo uma boa experiência aqui? Então, são diversas coisas aqui que é importante, né, para uma empresa desse tipo, e que a gente percebe aqui nessa imagem, que é, por exemplo, a aparência da atendente. Então, aqui ela tá sorridente, ela está bem vestida, então vê que ela está tendo uma atenção, ela está dando a atenção necessária para a cliente, né? E o que mais? A aparência do local, né? Então, a gente tem aqui uma iluminação boa, uma decoração, você vê que tem um conforto, ali no fundo tem um sofá, que proporciona um conforto para os usuários, para o público. Você tem essas plantas que dão um aspecto de natureza. Aqui também a gente vê a questão da tecnologia, né? A atendente aqui está com um tablet, um dispositivo ali, que tem essa tecnologia aí no atendimento para simplificar as coisas. E aqui a gente pode ver a exploração dos 5 sentidos, né? Então, o visual aqui é muito bem explorado, mas vocês conseguem imaginar esse espaço aqui? Ele deve ter um aroma, um perfume muito gostoso, né? Só de olhar essa foto, você já começa a imaginar, puxa, deve ser um ambiente que tem um aroma muito bom, né? E os sons, aqui em cima, não sei se vocês estão enxergando, tem uma caixinha de som, né? Então, eu acredito que nesse ambiente tem um som ambiente, né? Que vai envolver também as pessoas, vai ajudar nessa experiência. A questão do tato, né? A gente vê várias texturas aqui, né? Tem esses blocos de concreto aqui embaixo no balcão, o balcão é totalmente liso na parte de cima, então são texturas, né? Essas coisas que a gente trabalha com essa parte tátil. E com certeza deve ter um local aqui que não está aparecendo, mas deve ter um cantinho do café, do chá, onde eu posso explorar também esse sentido aí esse sentido quer dizer, proporcionar uma degustação, né? E o paladar do cliente. Então, você vê que num espaço assim, presencial, numa loja física, num espaço físico, eu consigo trabalhar os 5 sentidos da pessoa. E todos esses 5 sentidos fazem com que o cliente tenha uma experiência muito boa, uma experiência muito agradável. Quer dizer, é algo que vai além do produto. Quer dizer, ela entra ali para comprar um produto, mas ela tem uma experiência que envolve todos os sentidos, né? E isso é fantástico. Então, quando a gente fala de marca, né, marca não é só aquele logotipo, aquela marca gráfica, né, que a gente vê, mas marca representa tudo isso, são todas essas sensações. Então, todas essas sensações o cliente ele vai ter uma percepção interna. E é essa percepção, é essa imagem que o cliente cria na cabeça dele, que a gente chama de marca. Então, marca não é aquilo que a gente fala, marca é muito do que aquilo que o cliente absorve e qual é aquela imagem que ele cria na cabeça da nossa empresa. E aí, o que é importante falar aqui, né? Agora, essa pessoa, essa cliente, ela teve assim, uma boa experiência e o que ela leva disso? Quando ela sai dessa loja, vai embora para casa, o que ela leva com ela disso? Além dos produtos que ela comprou, né? Ela leva esse sentimento gostoso, assim, dessa boa experiência, mas o que fica na cabeça dela? A lembrança. E o que é importante para essa lembrança é a marca. E aí que depois eu vou explicar um pouco das expressões da marca, né? Mas a gente faz tudo isso, a gente cria toda essa experiência realmente para facilitar a percepção da marca. Então, quando a cliente vai embora, ela leva essa marca com ela, com essa experiência. Então, vai ficar na cabeça dela a lembrança dessa marca. Quando ela for falar com alguma pessoa, eu tive uma experiência maravilhosa numa loja, e ela vai falar o quê? Ela vai falar da marca, né? Vai falar o nome da loja, de repente vai indicar ali o site, as redes sociais, então ela vai divulgar essa marca.
porque é o que ficou, é o que ficou na lembrança dela, né? E então tudo que a gente vê aqui nesse ambiente faz parte da marca e é o que ela vai lembrar, vai levar, né, para ela, com ela na lembrança. Agora, a gente fazendo, voltando um pouquinho no tempo, pensando um pouco antes dela chegar nessa loja, né? Como que essa cliente chegou nessa loja? Ela teve um primeiro contato, ou uma indicação, ou ela pode ter visto um anúncio, ou ela pesquisou na internet e encontrou essa empresa na internet, ou nas redes sociais. Então, em algum momento, ela teve um contato prévio com a marca dessa empresa. Então, a marca, ela funciona também como uma promessa. Então, quando o cliente ele entra em contato primeiro com essa marca, antes de ter a experiência, ele vai ter as primeiras percepções. Então, seja assim, qual é o nome da empresa, qual é o visual que ele está vendo, seja nas redes sociais, no site, qual é o visual que ele está vendo. Quer dizer, isso chama atenção, isso prende. Quer dizer, essa marca me dá assim, curiosidade para buscar mais informações, quer dizer, me dá curiosidade para eu procurar saber o que é essa empresa, o que ela faz, quer dizer, me instiga, me dá vontade de ir lá na loja física e conhecer essa loja física. Então, essa marca, ela vai ter essa promessa e é o que vai chamar a atenção, vai criar um impacto e vai convidar, né, a pessoa a conhecer o negócio. Então, a marca, ela está presente durante toda a jornada do cliente, antes, durante e depois, né? Então, depois é sempre aquela lembrança, o que ela fica, qual é o relacionamento, se ela vai voltar, se ela vai indicar para outras pessoas. Então, a marca, ela funciona no antes, durante e o depois. E aí, vamos pensar numa situação, né? Imagine que essa empresa queira expandir os seus negócios e queira ir para o mundo online, né? Então, ela quer vender pela internet. Será que ela vai conseguir colocar no mundo online toda essa experiência que ela tem na loja física? Como que ela transfere tudo isso para o online, para o digital? Primeiro, a gente não consegue trabalhar todos os sentidos no digital. Então, os dois maiores sentidos que a gente consegue é o visual e é o verbal. Então, a gente trabalha muito com texto e trabalha muito com imagens no ambiente web. Então, de que forma que eu vou traduzir tudo isso em apenas 2 sentidos? É aí que entra a marca, né? Então, uma marca, a gente chama de marca gráfica ou marca visual, ela precisa traduzir da melhor forma o que é a empresa. Qual é essa experiência que eu estou proporcionando para o cliente? Essa experiência que vai além do produto e do serviço. Então, quando esse trabalho de tradução é muito bem feito, quando essa marca é muito bem feita, ela consegue traduzir o negócio, ela funciona em todos os aspectos. Essa marca ela vai funcionar muito bem no ambiente offline e vai funcionar também no ambiente online, porque ela vai conseguir traduzir aquela experiência, ela vai conseguir também ela vai conseguir mostrar essa promessa de marca, né? E vai poder chamar a atenção e convidar os clientes a se relacionar. Então, é isso que eu quero falar um pouco, entrando aqui agora na questão da marca, propriamente dita. Então, a marca, ela tem 3 funções principais, né? A primeira função dela é criar impacto, né? É chamar a atenção mesmo, num primeiro momento, é aquela primeira impressão. Então, o próprio nome diz, primeira impressão, né? Que se a gente perde esse time, se a gente perde essa chance de criar uma primeira impressão com o cliente, a gente não vai ter uma segunda chance. Se é primeira, é sempre a primeira. Então, se a gente perde essa chance de primeira impressão, a gente não vai ter mais. Então, eu tenho que ter uma marca muito bem feita para já
convidar esse meu cliente, já mostrar de cara para esse cliente o que é a minha empresa, né? E mostrar alguns valores, mostrar alguns atributos da marca, né? A segunda é a lembrança. Então, todo o processo de compra, o processo de relacionamento com essa marca, se a marca não for possível de ser lembrada facilmente, essa marca não vai existir. Então, a marca é aquilo que está na cabeça do consumidor, né? Se o consumidor não consegue lembrar da marca, não existe a marca. Então, se você proporcionou uma grande experiência para o seu cliente e ele não consegue lembrar da sua marca depois, não adiantou nada essa experiência, né? Ele não vai voltar a comprar de você, ele não vai te indicar para outras pessoas, né? E essa experiência vai acabar se perdendo com o tempo na cabeça do cliente. E para proporcionar essa lembrança, a marca precisa ser simples e precisa ser simbólica. Trabalhar com metáforas, depois eu vou mostrar isso. E a terceira função da marca é o relacionamento. Então, a marca ela cria uma conexão, e essa conexão ela pode ser a longo prazo. As pessoas se relacionam com marcas, sabe? É como se fosse uma conversa, como se fosse uma conversa entre duas pessoas, né? Por isso que é muito importante essa marca ser bem, conseguir traduzir muito bem o que é o negócio. Então, criar uma marca única, ela é muito importante, por quê? Né? Existe um dado que diz o seguinte, que nós somos expostos a 6.000 anúncios por dia, e a mais de 25.000 novos produtos por ano. Quer dizer, a gente já nasce no mundo das marcas. Todo lugar que a gente olha tem marca, né? Tudo. Então, assim, se a gente está colocando, se a gente tem uma empresa e precisa comunicar que essa empresa existe, quer dizer, como que eu vou me relacionar com esse caos, com essa quantidade enorme de informação? Então, eu preciso criar uma marca de destaque, realmente, que tenha um diferencial e que possa chamar atenção e sobreviver nesse mundo competitivo. Então, como que acontece um processo de vendas, né? Então, todo o processo de vendas acontece porque antes dessa venda houve uma conexão. Então, muitas vezes a conexão, tudo bem, pode ser de um vendedor, né? Mas a marca sempre vai entrar em algum momento dessa conexão, seja ela a primeira conexão ou pelo menos a segunda, né? Mas ela sempre vai estar envolvida nessa conexão. Então, a marca é o principal meio de conexão entre a empresa e o seu cliente, né? E essa conexão, ela precisa gerar confiança, segurança e, principalmente, envolvimento. Por que envolvimento? Porque aquilo que eu falei, a marca, ela constrói uma lembrança na cabeça dos consumidores e essa lembrança cria um relacionamento que, muitas vezes, é similar ao relacionamento de duas pessoas. E aí eu queria falar um negócio, entrar em dois assuntos aqui de identidade e imagem, só para poder explicar como que funciona isso na cabeça das pessoas. Então, de um lado, eu tenho a identidade. Então, a identidade é quem realmente, é aquilo que eu comunico, é aquilo que a empresa comunica. É o que a marca comunica, isso é identidade. Então, eu posso gerir, eu posso controlar essa identidade. Do outro lado, eu tenho a imagem. A imagem são impressões, percepções e as opiniões do público. Eu não posso controlar a cabeça do meu público, mas eu posso influenciar. E de que maneira que eu influencio? Através da identidade da minha marca. Então, quando eu crio a identidade de marca, né, é essa identidade que vai influenciar que o consumidor ele crie na cabeça dele a melhor imagem a respeito da minha empresa. Então, o que eu quero que esse consumidor tenha na cabeça dele, o que eu quero que esse consumidor perceba da minha empresa, eu preciso trabalhar na minha identidade, né? Então, é dessa forma que uma marca
trabalha. Tudo bem? Então, a identidade é o que se fala, a imagem é o que o consumidor se percebe. Isso é muito importante. Então, como assim? Como assim entrar na cabeça do cliente, criar a imagem na cabeça, o cliente criar a imagem dentro da sua cabeça? Então, eu queria falar rapidamente sobre um processo que sobre uma questão assim que é bem complexa, mas eu vou tentar resumir aqui. Então, o nosso cérebro ele funciona, tem dois tipos de pensamento. A gente chama de pensamento devagar e o pensamento rápido. O pensamento devagar é o analítico, ele é figurativo, né? É aquele pensamento racional. Então, por que é devagar? Porque fica racionalizando, fica analisando, fica pensando, né? Tentando criar conexões. Enquanto que o inconsciente, que é a maior parte, pensando isso aqui como se fosse um iceberg aqui, então, o nosso inconsciente é a maior parte do nosso cérebro, é o inconsciente, e esse inconsciente é o intuitivo, e a linguagem dele é uma linguagem simbólica, e ele pensa muito rápido, né? Porque ele percebe muito rápido, né? E ele age muito rápido. E essa linguagem simbólica a gente chama de metáforas. Então, quando eu trabalho com metáforas, que é através de imagens, de símbolos, de cores e formas, são essas informações simbólicas e metafóricas, são essas informações que vão acessar rapidamente o cérebro do consumidor, das pessoas. Então, assim, se eu foco só no produto, né? Se eu foco só no produto e mostro para o cliente, olha, eu vendo isso, né? Por exemplo, eu vendo tênis, sabe? Ó, tênis, promoção de tênis, vendo tênis. Quer dizer, vai passar batido na cabeça da pessoa, né? Ah, tudo bem, ele vai ter dúvida? Não vai. Ah, ele vende tênis. Mas ele vai lembrar amanhã? Não vai. Agora, quando você pega uma marca, por exemplo, como a Nike, que é uma marca que eu gosto muito de citar, e que todo mundo conhece, então é fácil de todo mundo entender, a Nike é totalmente simbólica. O nome é simbólico e sugestivo. Nike, esse nome Nike, vem de Nike. Nike é a deusa grega da vitória. Então, tudo que a Nike fala é de vitória, né? Então, eu não vendo tênis, eu vendo muito mais do que isso, né? E ele trabalha isso, e a Nike trabalha isso na comunicação, onde tudo que eles falam, que eles apresentam é vitória. E eles não mostram o produto de uma maneira assim, de primeira. Você vai ver uma propaganda da Nike, tem ali um atleta, um corredor, o primeiro plano, um atleta. Então, sempre mostrando essa questão da vitória, do esforço, né? O tênis, o produto, isso vem depois, né? Então, esse tipo de comunicação é uma comunicação rápida. O cérebro, ele percebe muito rápido, porque é simbólico. E isso fica gravado também. Mesmo que a gente não lembre, mas fica gravado. Sabe aquela parte que nosso cérebro, ele percebe tudo, mas o nosso consciente, ele lembra de pouca coisa. Mas quando você for querer comprar um tênis, o teu inconsciente já vai estar lá guardado, vamos dizer, que Nike é uma boa marca de tênis, e ele já vai mandar aquela informação pro lado racional, né? Que, olha, e aí vai fazer você lembrar, Nike, né? Então, é assim que funciona a marca, é assim que funciona esse processo de lembrança, né? E aí, uma coisa que é interessante também é que, quando a gente fala de decisão, então, o processo de compra é uma decisão. Eu decido por alguma coisa que eu vou comprar, que eu vou adquirir. Então, não existe decisão racional. Por mais que você pesquise um produto, você fica ali 2 dias, 3 dias, uma semana pesquisando um produto, sei lá, vou trocar a geladeira, você pesquisa tudo, mas na hora de tomar a decisão, você acha que está tomando uma decisão racional, mas na verdade, ela tem uma carga emocional muito grande. Então, o que cada marca que você pesquisou e acabou influenciando o seu inconsciente, com mensagens simbólicas, vai alimentar ali a tua decisão final, tá? Isso é de uma forma inconsciente, né? Vocês nunca se depararam assim, por exemplo,
pesquisa, 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 dá, né? Aí você fala assim, mas a melhor opção é essa, o custo-benefício é esse, mas eu vou comprar esse outro. Às vezes você nem sabe o porquê, mas eu vou comprar esse outro porque me agradou mais. Né? Então, por quê? Porque você teve algum contato com a marca que mexeu, né? com as suas emoções, com o seu inconsciente. Então, a imagem e a percepção, ela ajuda a criar valor. Sem imagem, não existe percepção de valor. Então, se o meu produto é focado em preço, a minha marca não vai ter muito poder não vai ter muito poder de persuasão, vamos dizer. Porque o cliente, ele quer preço. Né? Então, se ele quer preço, ele vai buscar o mais barato. Agora, a partir do momento que eu queira sair dessa guerra de preço e que eu queira colocar um valor agregado no meu produto, serviço, por quê? Porque o meu produto tem muita qualidade, porque eu uso os melhores, sei lá, matéria-prima, ou se é uma prestação de serviço, os meus profissionais são todos treinados e tal, e isso tudo tem um valor. Como é que eu transfiro esse valor para que o meu cliente perceba esse valor? Mas por que você é mais caro do que o outro? Porque... E aí você vai comunicar um valor, você vai fazer com que o cliente perceba esse valor. E a marca tem muito desse poder de transmitir esse valor, fazer com que as pessoas reconheçam o valor, né? Então, resumindo, né, a marca ela tem essa conexão que gera vendas, porém, se eu quero vender valor, eu preciso criar a imagem adequada na cabeça do meu cliente, e para eu criar a imagem adequada na cabeça do meu cliente, eu preciso criar uma identidade muito forte. Tudo bem, pessoal? Aqui eu quero falar entrar aqui num assunto que é muito importante. Então, quando a gente está falando de conexão e pensando na marca, né, o elemento da marca que mais gera conexão com o público é o nome. E é o que menos o empresário contrata para fazer. Então, a gente vê, assim, tem muito empresário que contrata design para fazer identidade visual, né? Criar um logotipo. Mas e o nome? É muito difícil um empresário contratar um profissional para criar o nome da empresa dele. E é o mais importante, porque é o nome que vai prender a imaginação das pessoas, é o nome que vai estabelecer a primeira conexão com as pessoas. Então, esse nome ele tem que estar alinhado com todo o conceito da empresa. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. O nome certo, então, ele pode ser o ativo mais valioso de uma marca e promove a diferenciação e acelera o processo de aceitação. Tem um dado aqui que eu não coloquei, eu não consegui encontrar essa reportagem, mas teve uma reportagem que saiu um dado muito interessante, que em torno de 85% das empresas, seja as novas empresas que lançam, que nascem todos os anos, e as pequenas empresas. Então, assim, você vê que é a maioria que tem no mercado. São pequenas empresas e empresas que estão iniciando. É a grande maioria de todas as empresas. 85% desse montante não trabalha a sua marca. Então, se eu estou criando um negócio novo hoje, se eu tenho um pequeno negócio que eu ainda não investi em marca, a partir do momento que eu fizer um trabalho profissional de marca, eu vou estar na frente de 85%. Você vê que é o processo de diferenciação mesmo que uma marca dá. Então, e faz uma diferença enorme. Né? Principalmente para a empresa que está começando, porque já de início, se ela tem uma boa aparência, se ela consegue criar uma conexão rápida, ela é muito mais rapidamente aceita no mercado, né? Uma nova empresa. Então, é essencial. E aqui, faltou um slide, não sei por quê.
Faltou um slide, mas tudo bem, vou falar o seguinte. Então, quando a gente fala de marca, a gente tem um processo interno de conceituação e tem o externo, que é aquilo que o público vê. Esse externo a gente chama de expressões da marca. Então, geralmente a gente trabalha mais, o que é mais trabalhado são a expressão verbal e a expressão visual, a identidade verbal e a identidade visual. Então, para criar essas expressões da marca, imagine uma expressão matemática, igual essa daqui. Sabe? Então, eu preciso resolver aqui, ó, o que está entre parênteses, depois eu vou resolver aqui, ó, o que está entre os colchetes, e por último, o que está entre as chaves. Então, são várias coisas que eu tenho que resolver antes de eu criar essa expressão, né? Então, eu não posso só pensar assim, eu tenho uma padaria, beleza, vou criar um logo, vai lá, desenha um pão e escreve o nome da padaria. Quer dizer, isso é muito básico, é uma coisa que não tem diferenciação nenhuma e não vai funcionar. E aí, como que é essa expressão da marca? Então, eu tenho um negócio que eu preciso representar esse negócio. E a expressão que eu preciso resolver é isso daqui, ó. Eu preciso pensar quais são os benefícios que eu ofereço, qual é o meu público, qual é a concorrência. Depois eu preciso saber qual é o meu propósito, a visão, os valores e os arquétipos e os atributos. Aqui, os arquétipos e atributos é o que a gente vai definir a personalidade. É o que a gente chama de humanização. Lembra lá atrás que eu falei que esse relacionamento e essa conexão de uma marca é como se fosse uma conversa entre duas pessoas? Então, esse processo de humanização de marca é a gente criar uma personalidade como se fosse uma pessoa. Você transferir uma personalidade para a marca como se essa marca fosse uma pessoa. Então, resumindo, eu tenho resolver aqui o posicionamento, que a gente chama de posicionamento, DNA, que é aquela parte que tem a essência da marca, e a humanização. Tá? Então, quando eu resolvo tudo isso, aí eu consigo criar as expressões da marca. Tá? Então, quando a gente trabalha com marca, é muito importante a gente alinhar 3 coisas, que é a criatividade, né? Mas não pode ser só criativo, precisa ser funcional. E esse criativo e funcional precisa despertar as emoções, né? Então, são 3 questões que são inseparáveis quando a gente faz um trabalho de construção de marca. E aqui eu entro num estudo de caso, né? Porque tudo isso agora foi muita teoria, muita falação. Então, aqui agora eu quero falar para vocês assim, como que tudo isso é feito na prática. Aqui é uma incorporadora, Parnase, incorporadora, Viver com Arte. Então, primeiramente, no trabalho dessa empresa, a gente criou o posicionamento. Então, aqui está de uma forma resumida, o que é o posicionamento, que é o que eu ofereço, como eu ofereço, esse como é um diferencial, para quem eu ofereço, onde eu estou atuando, o porquê que o público compra de mim, né? O porquê que o público precisa disso que eu estou oferecendo, e quando, seja, é um contexto, esse quando é um contexto, é o que acontece nessa época, né? Neste momento que a gente está vivendo. Então, para essa empresa, o posicionamento ele se resumiu nessa frase: viabilizamos empreendimentos residenciais com um novo conceito de morar para famílias da classe média no interior de São Paulo, contribuindo para a realização de sonhos em uma época com pouca oferta habitacional. Então, está tudo aqui, está resumido. Esse é o meu posicionamento da empresa, né? O que eu faço, como eu faço, para quem eu ofereço, onde. Então, isso é muito importante, sabe? Porque a partir disso que você vai começar a pensar em todo a sua comunicação, você vai começar a pensar em como que você deve criar essa identidade
e como você deve começar a se comunicar. E aí a gente tem a parte do DNA. Então, o DNA, como se fosse a essência, ou algumas pessoas falam o propósito, né? Esse DNA dessa empresa que a gente identificou, idealizar sonhos. Então, isso não é um trabalho de criação, tá? Quer dizer, não foi eu que coloquei esse propósito. Esse propósito, ele é realmente assim, ele é resgatado do próprio empreendedor, né? É um trabalho, um workshop, é um trabalho que eu faço junto com o empresário. Então, isso é muito particular do empresário. Qual é o propósito dele? Qual é o propósito do negócio dele? Então, isso aqui, essa parte conceitual, a gente não cria nada. Essa parte conceitual são informações que eu tiro do empresário, né? São informações importantes da própria empresa. Mesma coisa, os valores, né? Quais são os valores importantes? O legado é essa visão de futuro, né? Aonde eu quero chegar, o que eu quero deixar para o mundo, né? E aí a gente tem as entregas. Então a gente pensa em entrega, né? Tipo assim, é o meu produto, mas o que vai além do produto? Isso é muito importante a gente pensar. O que vai além o que eu entrego além do produto e do serviço? Nesse caso, como uma incorporadora de projetos residenciais, eles entregam beleza, moradia, conforto, praticidade e elegância. Agora, quando o cliente recebe isso, o que ele sente? Qual é o sentimento que vem junto, embutido em tudo isso? É a paixão, o entusiasmo, essa ideia de lar, né, de aconchego, de prazer. Então, tudo isso é mapeado, e isso é muito importante para a nossa comunicação e para a nossa criação. Aqui é a parte de humanização, ou seja, como que a gente cria essa personalidade para a marca. Primeiro, a gente trabalha com arquétipo. No total, eu tenho, assim, 60 arquétipos para ser trabalhado. Aqui, o arquétipo principal que a gente trabalhou foi o criador. Então, se pode ser pensado, pode ser realizado. E o dom desse arquétipo é criatividade e inovação. Então, imagine se fosse uma pessoa, como que seria essa marca? Que tipo de pessoa que seria essa marca? Um artista, né? Por exemplo. Né? Um artista que é muito criativo, um artista que está sempre inovando. E os atributos são outras características, são características mais internas, né? Então, o que a empresa é? Inovadora, cosmopolita, transparente, criativa e elegante. Então, a gente precisa saber o que a empresa é. Agora, a gente precisa saber o que a empresa não é, para a gente poder se distanciar, né, do que é ruim. A gente não pode nem passar perto disso. Então, ela não que é ao contrário dos positivos. Então, a empresa ela não é arcaica, não é velha, ela não pode ser individual, não pode remeter confusão, desprovida e caduca, desalinhada e brega, né? Então, são coisas que a gente precisa trabalhar, tanto o positivo como o negativo. Isso é muito importante também. E aí, feito isso, a gente vai trabalhar as expressões da marca. Então, isso tudo que eu mostrei é a parte estratégica. Então, a gente trabalhou o posicionamento, a gente viu os benefícios, qual é a personalidade, os atributos, a essência, o propósito, né? Mas o que a gente vai construir mesmo e vai criar são as expressões, que é o visual e o verbal, né? Então, eu vou mostrar aqui como que a gente criou o verbal e o visual a partir de todo aquele conceito teórico, todo aquele conceito de estratégia que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o primeiro foi o nome, né? Como que esse nome foi pensado? Esse nome surgiu da palavra Parnaso. Parnaso era o local simbólico onde viviam os poetas. É um monte na Grécia, o Monte Parnaso. E esse monte é onde, segundo a mitologia, é onde morava o deus Apolo. Quem é o deus Apolo? O deus grego da beleza e das artes. Então, você vê, beleza e artes. Beleza era uma das entregas da marca, e artes tem a ver com o arquétipo do criador. Então, como a gente está trabalhando, que a empresa trabalha no ramo residencial, então qual é a casa do deus Apolo?
é o Monte Parnaso. Então, a partir dessa palavra Parnaso, uma pequena alteração, Parnase, esse é o nome que foi escolhido. E aí tem uma frase que sempre acompanha a marca, a gente chama de tagline. A tagline, ou algumas pessoas gostam de falar que é slogan. Então, essa tagline, ela sempre acompanha a marca. Porque, às vezes, um nome, só o nome, não consegue transmitir principalmente muita emoção, e aí a tagline, ela já tem esse aspecto emocional, ela já consegue falar mais coisas, né? Então, da onde que veio essa tagline, viver com arte? Então, primeiro, viver no sentido de morar e de lar, né? Então, a pessoa mora em algum lugar, a pessoa vive em tal lugar. Arte, então, vem do arquétipo do criador, que é o arquétipo da marca. E a arte é algo assim que tem qualidades estéticas e técnicas, assim como a arquitetura, que é o que eles vendem, que eles constroem. A arquitetura sempre é preocupada com a estética, mas também com a técnica, muito grande. E juntando tudo isso, viver com arte, eu tenho uma expressão, como quem diz, viver bem, viver com qualidade. Então, essa é a tagline. E aí, quando você vê o símbolo, ele é muito simples, é um símbolo muito simples, só que tem muita informação contida neste pequeno símbolo, neste símbolo tão singelo. Então, primeiro, esse formato de casa, né, que remete de primeira, assim, já remete à questão da moradia, e também, assim, essa casinha, se vocês verem, ela está flutuando, né? Ela não está presa no solo, né? Ela está flutuando. Então, isso tem a ver com a essência da empresa, que é idealizar sonhos. Então, isso remete a essa idealização do sonho, algo que ainda não foi realizado. Mas, porém, essa barra embaixo, ela representa a realização. Então, é a incorporadora que vai estar ajudando com que o cliente realize o seu sonho. Né? Então, essa base de apoio, essa fundação nessa sustentabilidade. Tem uma outra questão aqui que é filosófica, então, num trabalho desse, a gente trabalha uma linha psicológica, visual, mas também uma questão filosófica, então, são muitas questões que a gente pode estar colocando. Aqui, tem um aspecto aqui de obra aberta. Então, obra aberta é aquilo que o cliente, que o artista, aquela obra que o artista começa, mas não termina. Quem termina a obra é o público, sabe? Então, o resultado, você nunca sabe qual vai ser o resultado. Então, o artista começou. Quem terminou foi com a interação do público. Então, a arquitetura tem muito disso. A arquitetura é uma obra aberta, porque quando eu entrego um apartamento, quem vai preencher esse espaço é quem comprou, de uma maneira muito particular, né? Então, esse espaço aberto aqui na marca é o lar, é o espaço onde a pessoa vai criar e onde ela vai viver. E aí tem uma questão que é da psicologia das formas, psicologia da percepção. Então, o que cada forma geométrica acaba, de alguma forma, o que cada forma acaba transmitindo para o nosso inconsciente. Então, por exemplo, o triângulo, ele é uma forma que ele remete à inovação, modernidade, vitalidade, equilíbrio e eficiência. O quadrado já mostra solidez, organização, segurança, honestidade e compromisso. Agora, a gente está falando de beleza, uma marca que precisa passar beleza. Então, da onde que eu tirei isso? Do retângulo áureo. O retângulo áureo, que você está vendo aqui, é uma proporção que é considerada uma proporção ideal. Os gregos usavam essa proporção para criar as suas construções. Nas obras dos renascentistas tem muito dessa proporção áurea. Então, é uma proporção muito harmônica, né? E é um símbolo de beleza também. E a linha horizontal, que é a estabilidade e confiança. Então, gente, quanta informação que a gente tem embutida num simples símbolo,
Se a gente perguntar para uma pessoa, para um leigo, ó, você está vendo aqui essa marca, o que que você percebe? A pessoa não vai saber falar, né? E não é para saber falar. Então, ela precisa sentir. Então, tudo isso que eu estou mostrando aqui, é o inconsciente das pessoas que vai perceber, porque é uma mensagem simbólica. Ela não precisa saber explicar, mas ela precisa sentir, perceber e memorizar. Essa é a função da marca. E depois a gente entra com o nome, a escolha da tipografia. Então, a tipografia também eu preciso pensar muito bem que tipo de fonte que eu vou usar, qual é o tipo da letra que eu vou usar. Aqui, a letra que foi usada foi uma letra, a gente chama de caixa alta, né, que são letras maiúsculas, e são letras condensadas, que essas mais espremidinhas. Isso dá um aspecto de elegância, então essa elegância também era um dos atributos da marca. E as cores, né, gente? As cores, não pode ser pensado assim, ah, a cor da moda, ou, ah, porque é a cor que eu gosto, ah, porque a empresa líder de mercado usa vermelho, então eu vou usar vermelho. Não é assim, né, gente? A gente precisa pensar qual cor que vai representar as ideias que eu preciso transmitir da minha empresa, todas aquelas ideias que a gente trabalhou lá no começo. Então, esse verde mais escuro, ele transmite força, confiança, sofisticação e excelência. Esse outro verde mais chamativo, ele dá equilíbrio, tranquilidade, segurança e sustentabilidade. Isso que a gente chama de psicologia das cores. E aí, depois de tudo isso, a gente vai colocar isso em... a gente vai inspirar, né? A gente precisa colocar essa marca para inspirar as pessoas. Então, não é só o logotipo. Então, eu tenho que escolher quais as imagens que eu vou usar junto com o logotipo. Então, cada projeto, cada material, eu vou usar uma imagem diferente, uma forma diferente desse logotipo. Então, eu preciso adaptar isso, né? Então, isso daqui é o resultado final, assim, dessa marca, a gente chama assim de aplicação, né? Como que essa marca é aplicada na realidade. E assim, gente, falei demais, obrigado, e eu acho que tem um tempinho aí para a gente tirar dúvidas, conversar. Isso, André. Ó, bom, parabéns, viu? Ótima Muito obrigado. apresentação. Então, a gente vai abrir agora o chat para as perguntas, mas eu já recebi uma pergunta aqui, bastante interessante. Olha, como criar um bom nome para a minha marca? O que deve ser analisado e considerado na hora de criar um bom nome? O que você pode dar de dica aí para o nosso pessoal com essa pergunta? Bom, primeiro, é o que eu sempre falo para os meus clientes, né? Não existe nome perfeito. Às vezes, a gente fica muito preso, a gente quer criar aquele nome perfeito. Aquilo que... Então, se eu tenho bastante conceito, se eu já tenho bastante ideia do meu negócio, às vezes eu quero colocar todas essas ideias do meu negócio num nome. E não vai ser possível. Então, eu preciso selecionar muito bem, assim, o que é principal. Qual que é o conceito principal que eu quero transmitir e que vai ser um diferencial para mim. Então, com isso, o que eu preciso fazer? Uma pesquisa de mercado. Quais são os nomes que os meus concorrentes usam? Que tipo de nome que ninguém está usando, por exemplo? Ou, se eu tenho alguma ideia de nome, eu olho os meus concorrentes para saber se não existe nenhuma empresa já utilizando um nome parecido. Né? Eu preciso criar essa diferenciação. Essa diferenciação é essencial. Agora, outra questão o nome, ele precisa ser fácil de ser falado, pronunciado e lembrado. É muito usual hoje, porque como é difícil encontrar palavras em português, porque todas as palavras que já foram usadas para criar nome de empresa, principalmente quando eu vou registrar uma marca, quando eu vou registrar um nome, registrar uma marca, tem que ser exclusivo. Então, todos os nomes que você pensar já foram registrados. E as pessoas usam, então eu vou usar um nome em inglês, inventar um outro nome. Muito cuidado
O inglês é mais usado, mas pode ser outra língua. Então, muito cuidado quando você vai usar um nome em outra língua, porque às vezes a grafia é diferente da fala. E isso causa uma confusão. Eu já fiz vários trabalhos de ter que refazer o nome da empresa, porque tinha muita confusão na cabeça dos clientes. Ou seja, você fala, a pessoa escuta de um determinado jeito, mas quando ela vê o logotipo, está escrito de um outro jeito, que a pessoa leiga naquela língua, ela vai pronunciar de uma maneira errada. Então, são dois sons diferentes. Então, não é a mesma marca na cabeça dela. Né? Então, isso gera muita confusão. Então, cuidado com isso. E o nome, ele precisa ser muito assim, representar uma ideia, mas assim, procurar fugir do produto e serviço que você oferece. Sabe? Então, eu vou te dar um exemplo que eu costumo citar bastante, que é a Casa do Pão de Queijo. Todo mundo conhece a Casa do Pão de Queijo, né? E ninguém tem dúvida do que eles vendem. Só que lá vende só pão de queijo? Não, vende um monte de outras coisas, né? Então, às vezes fica esquisito de eu falar assim, vamos comer uma fogasa lá na Casa do Pão de Queijo? Olha, eu comi um folhado maravilhoso. Aonde? Lá na Casa do Pão de Queijo. Isso no inconsciente, você assim, às vezes você não dá muita bola, mas o seu inconsciente vai pirar. Agora, quando eu tenho um outro nome, Forno de Minas, eu como mineiro, né, eu gosto de dar esse exemplo. Então, quando fala Forno de Minas, você pensa num monte de coisa. Você pensa num forno a lenha, num fogão a lenha, já numa senhorinha ali cozinhando, você já sente o cheiro da comida. E o Forno de Minas, eu consigo alinhar debaixo desse guarda-chuva um monte de tipo de alimento. Eu posso vender pão de queijo, posso vender, enfim, torta, qualquer tipo de comida. Porque esse nome, Forno de Minas, é um nome que a gente chama assim de flexível. Eu consigo, eu consigo adaptar muitos produtos, sem perder a razão do nome. Então, quando eu saio dessa questão do descritivo, é a melhor forma, né? Ok, André, olha, tem mais uma pergunta aqui. Você mencionou algo interessante referente à psicologia das cores, né? Então, olha, estou recebendo aqui, tem algum ramo ou mercado que obrigatoriamente deve usar uma cor específica ou que seja mais adequado usar uma certa cor? Você tem como dar uma dica a esse respeito? Existem algumas convenções, né? Mas não existe uma regra para nada, assim, para criar marca, não existe regra. O que precisa ter é bom senso e precisa ter um conceito muito bem elaborado, uma estratégia. Então, existem algumas convenções do mercado. Eu fiz um trabalho, já há alguns anos, que era para uma empresa de ar-condicionado. E quando eu pesquisei o mercado, 90% das empresas usavam azul. E usava uma figurinha de gelo, ou um pinguinzinho. Então, eles queriam transmitir essa coisa do frio, né? Porque o ar-condicionado, esse ar frio. Então, o azul é uma cor fria. Então, todo mundo usava essa cor. Só que quando eu fiz esse conceito de marca junto com o cliente, qual que era o principal conceito a ser transmitido? Era conforto. Então, assim, um conforto térmico. Então, eu não quero muito gelado porque eu não sou pinguim, não sou esquimó. Também não quero muito quente, eu quero ameno, eu preciso regular essa temperatura. Então, qual é a cor que representa essa harmonia? É o verde. Então, quando você está num dia muito quente, não é gostoso você entrar embaixo de uma árvore, uma sombra assim de uma árvore? Aquilo não é refrescante, gostoso, né? E é um verde. Então, essa cor verde é a cor da harmonia. E ninguém usava. Então, quando a gente começou a utilizar o verde, foi um grande diferencial para essa marca que ele conseguiu colocar dentro do mercado dele, dentro da concorrência dele. Então, a gente precisa saber muito bem, assim, é um bom senso para saber se aquela cor vai comunicar algo positivo ou não para o meu público. Ai, ok, legal, André. Olha, tem o Marcelo, né, que está acompanhando aqui com a gente, Marcelo Cabral. Ele quer saber se esse trabalho ele é acessível
mesmo para pequenas empresas. Talvez, como você citou, empresas tops, conhecidas, ele quer saber se realmente o micro também consegue ser acessível. O que que você pode orientar aí para a gente? Grande Marcelo, é, é o seguinte, quando a gente fala de marcas, às vezes a gente cita muito grandes marcas, igual eu citei da Nike, né? Eu não citei aqui, mas eu sempre cito a marca da Apple. Então, às vezes, os clientes me perguntam, poxa, mas eu sou pequeno, não preciso, como é que eu vou fazer um negócio desse? Não preciso, sabe? Tá fora do meu alcance. Mas veja, se fosse ver pela lógica, essas grandes empresas não precisariam investir em marca, porque eles têm dinheiro para gastar com publicidade. Então, eles vão lá no horário nobre, faz propaganda, fazem promoções, enfim, faz ali nos promotores, nos pontos de venda, eles fazem o que eles quiserem, porque eles têm muito dinheiro. Agora, os pequenos é que precisam investir em marca. Por quê? Porque o pequeno não vai ter dinheiro suficiente para fazer uma propaganda gigante, gastar milhões aí com publicidade. Então, uma marca bem feita para um pequeno negócio é fundamental, porque aquilo que eu te falei, ele já sai na frente de 85% da concorrência dele, quando ele tem uma marca bem feita, né? E é acessível, sim, porque é, é muito assim, é acessível no sentido assim, do retorno que ele vai ter é muito grande. Então, por exemplo, se eu não invisto, se eu não crio uma marca, vamos dizer, apropriada, e eu vou investir, por exemplo, no marketing digital, que é uma coisa fácil, é barata hoje em dia de fazer, às vezes o próprio empresário já trabalha ali no marketing digital dele. Se eu não tenho uma grande marca, eu não tenho retorno desse marketing. Então, um trabalho de marca bem feito, ou seja, o pouco que ele investir ali no Google ou nas redes sociais, o pouco que ele investir, ele já vai ter retorno. Porque o cliente vai entrar no site, vai entender o que é aquela marca, vai entender os benefícios, vai entender os valores, vai entender que aquilo ali vai resolver o problema dele. Então, é fundamental que os pequenos também invistam em marca. Infelizmente, todo mundo deixa isso por último, né? A gente tem uma cultura aqui no Brasil de que eu penso em tudo, né? Eu mostrei aquela imagem no começo daquela loja e existem muitas lojas bonitas daquele jeito, né? No Brasil existe. Então, que as pessoas investem um grande dinheiro no espaço físico, mas você vai olhar a marca não traduz aquilo. A marca não comunica o que a empresa faz, não comunica as qualidades. Então, do que adianta eu investir tudo isso no processo de eu ter um grande produto e não ter uma marca que represente aquele produto? Então, a marca ela é essencial. Quando você pensa no negócio, a marca já deveria ser pensada junto, construída junto. Então, quando você pensa assim, uma marca não existe sem um negócio. E, de certa maneira, o negócio não existe sem a marca. Porque se eu não comunicar, esse negócio não vai existir, não vai sobreviver. Então, é fundamental para os pequenos, né? A criação de marca. Ó, André, complementando, acho que o questionamento do Marcelo, ele colocou assim: e esses sites que oferecem logos a baixo preço, vale a pena? Ah, fantástico! Isso daí, Uhum, esse exemplo que eu dei do ar-condicionado, uhum, quando ele abriu a empresa, ele comprou um logo nesse site, né? uhum. E aí, ele começou a ver o mesmo logo num monte de lugar. E aí ele me chamou e falou assim, André, olha aqui, né? Um monte de gente usando esse desenho aqui e tal. Então, a gente corre esse risco. Quando você compra esse logo está... Aquela marca, aquele logo, né? Que está disponível para comprar, ele está aberto para quem quiser comprar. Então, se eu compro, nada vai impedir outras pessoas comprarem. Então, vai ter um monte de marca igual. Esse é o grande problema. Segundo grande problema, se eu quiser registrar minha marca, eu não vou poder registrar minha marca. Porque tem alguns sites, não sei se são todos, mas tem alguns sites desses que vendem essas marcas, que eles têm lá uma cláusula lá de que
Enfim, você não pode revender, você não pode... porque, assim, esse logo ele é propriedade de quem desenhou. Então, o visual desse logo vai ser propriedade daquela empresa que vendeu. A gente chama propriedade de direito autoral. Então, eu nunca vou poder registrar essa marca. E ele nunca vai ser meu, e todo mundo pode comprar a mesma marca. Então, é o pior negócio que pode ser feito. Mas pode ajudar, num primeiro momento, aquele pequeno empresário que está começando e não sabe muito bem para onde está indo. Tipo, o cara perdeu o emprego, precisa começar a trabalhar hoje e precisa de uma marca para poder se comunicar, ele vai lá, compra, é rápido, é barato e para começar, mas não pode continuar com essa marca indefinidamente. Assim que você tiver uma possibilidade, invista numa criação de uma marca única e com diferencial e que possa ser registrada, né? É muito importante. Ô, André, legal, olha, o pessoal está empolgado aqui, chegou também uma pergunta da Simone Polizei, inclusive ela tem acompanhado a gente aqui nessa jornada, né? Ela colocou o seguinte, ó, eu compreendi que a logotipo deve estar associada ao que a empresa está entregando, e isso faz a marca. Pois bem, minha empresa se chama Polistar Tech, Tecnologia e Informática. Poli, início do meu sobrenome. Star, brilho, tech, tecnologia. A proposta da minha empresa é entregar um serviço de tecnologia brilhante ao meu cliente. Brilhante no sentido de entendi e traduzi a sua necessidade da melhor forma. Eu não sei qual é o questionamento, mas você quer fazer algum comentário referente à colocação da Simone? Será que ela está querendo saber se o nome A proposta ela fala do nome dela, né, da empresa, né, que é a Polistar Tecnologia e Informática, e ela explica que Poli, início do sobrenome, Star Brilho e tudo mais. Aí ela diz que a proposta da empresa é entregar um serviço de tecnologia brilhante ao meu cliente, brilhante no sentido de entendi e traduzir a sua necessidade. Você quer fazer algum comentário sobre o nome da empresa dela? Ela olha, não colocou como questionamento, acho que foi uma colocação. entendi. Tudo bem que o Poli é do nome dela, eu posso Hum. até falar sobre essa questão de marcas que levam o nome, mas o Poli remete a outras coisas, de muitos, né? Então, o Poli brilhos, não, Polistar é como se fosse muitas estrelas, pode ser um Ah, significado assim. Agora, o tech no final, eu já acho muito banalizado, assim. Todas não, né? Mas se for fazer uma pesquisa, uma grande quantidade de empresas de tecnologia usa o tech no final. Então, quando você cria o nome, você precisa da diferenciação. Então, se todo mundo está usando tech, então eu não vou usar tech. E às vezes a pessoa fica preocupada, mas as pessoas não vão entender o que eu estou oferecendo. Entende. Se você fizer uma comunicação bem feita, as pessoas entendem. Né? A Apple não vende produtos eletrônicos, e desde quando Apple tem a ver com produto eletrônico? Então, Apple é um nome sugestivo, simbólico, ele remete a uma ideia maior. Né? Agora, falando na questão do nome, eu sempre gosto de falar isso, não é boa alternativa colocar o próprio nome na empresa, ou o sobrenome, ou juntar os nomes dos sócios. Por quê? Imagina, você não sabe o dia de amanhã. Imagina que se a sua empresa cresce pra caramba, o teu negócio cresce e vira um sucesso, e aí chega sei lá, uma outra empresa quer comprar tal. Então, se a empresa está no nome de uma pessoa, é muito complicado. Então, esse nome vai desvalorizar a empresa. Sem falar nos problemas que pode dar para essa pessoa depois de uma outra pessoa estar usando o nome dela. Então, isso às vezes acontece, né? Mas, por exemplo, se eu tenho hoje eu abri um negócio, coloquei o meu nome, amanhã eu arrumo um sócio. Como que eu vou fazer? O sócio vai gostar de trabalhar numa empresa que não tem o nome dele? E aí você vai ter que mudar o nome, vai acrescentar o nome do sócio.
Então, criar nomes com nome de pessoas não é muito bom, a não ser que seja uma pessoa muito conhecida. Então, sei lá, o Antônio Bandeiras, então tem lá o perfume do Antônio Bandeiras. Então, como o nome já é conhecido, ele vai ajudar na marca, porque o nome já é conhecido. Então, tem várias marcas com nome, Chanel, né? Tem a Lacoste, que é um nome também de um esportista. Então, são marcas que já nascem com sucesso, assim, porque tem uma pessoa de sucesso. Mas o nome da pessoa não vai transmitir nenhuma emoção se aquela pessoa não for conhecida, sabe? Então, não é uma boa ideia trabalhar o próprio nome na marca, né? Bom, Então, André, olá, vou fazer mais uma pergunta aqui. Essa questão realmente ela remete a muitos questionamentos, né? A Sônia Bruno Salmeron, boa tarde, Sônia, né? E tem o MEI e Salmer presentes personalizados. A arte inteira, desde o nome, eu que fiz. Então, a Sônia criou toda a arte do nome da empresa dela. Ó, no caso do colorido, usei como objetivo de chamar a atenção mesmo. O nome remete meu nome e sobrenome. E branco, pensei em algo como um mapa de tinta manchada. Não sei se acertei na ideia, mas pelo colorido, sei que as pessoas me conhecem. Meu público é mais de WhatsApp, né? Queria uma opinião sobre a questão. Ó, caso tenha negativa, você também pode falar. O logotipo e como poderia fazer ele ficar mais fácil de visualizar. Ela diz que no registro do MEI ficou como arte personalizada, mas como fantasia tive que trocar para presentes personalizados, porque achavam que eu era uma gráfica. Então, ó, aí já houve também essa questão, né? Então, o que que você poderia passar perdão, acho que eu fiz a pergunta da Sônia, é isso mesmo? Espera sim. agora, não sei, acertei na ideia. Ela falou logotipo e como poder fazer mais fácil de visualizar e de divulgar, é isso mesmo, é isso mesmo. Hum, Eu, assim, não consigo analisar isso, e também para poder analisar são várias questões que eu preciso saber, tipo qual é o uhum, público, e, uhum, uhum, enfim, o propósito da empresa, aquilo, todas aquelas informações que eu passei. Mas uma coisa importante eu sei que nós, empreendedores, eu também sou, a gente tem uma dificuldade muito grande nesse país, então a gente precisa fazer, tem que ser uma pessoa multitarefa, tem que fazer tudo. Então, às vezes, a gente precisa, para reduzir custo, a gente, em vez de contratar, a gente que acaba fazendo tudo, né? É um perigo fazer isso em qualquer área, né? Seja quando você for trabalhar o seu financeiro e você não tiver experiência com financeiro, então, o ideal é você contratar um especialista. Mas eu sei que no começo, principalmente no começo, muitos empresários eles precisam fazer isso. Qual é a dica que eu dou? Pense sempre no seu cliente. O que vai ser interessante para ele? Porque quando você constrói uma marca, você constrói uma marca para o mercado, você constrói uma marca para o cliente, não para você. Então, quando as pessoas falam assim, porque eu, sei lá, eu tenho uma religião, não sei o quê, e essa imagem remete a essa questão da minha religião, então eu vou usar. Tá, isso vai funcionar para você, mas o seu público não vai entender, não vai fazer sentido para o seu público. Então, a marca tem que fazer sentido para o público dela. Então, por isso que é importante a gente conhecer quem é o nosso público. E aí, a gente saber o que é importante para assim, enfim, a gente consegue, às vezes, selecionar em questão de faixa etária, às vezes em locais, ou o próprio tipo de produto que a gente está vendendo, e a gente selecionar algumas ideias a partir daí. Mas é sempre procurar pensar o mínimo do que eu gosto e sempre pensar no que o meu público vai gostar. Então, acho que essa é uma dica valiosa, é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, porque é inevitável, né? Quando eu estou fazendo um trabalho desse de marca, o cliente sempre chega com uma ideia dele, né? E aí a gente tem que conversar e analisar se aquela ideia vai ser se aquela ideia vai ser pertinente para o público dele ou não. Se vai ser pertinente
para comunicar o negócio dele ou não, né? Então, a gente tem que fugir um pouco desses gostos pessoais, tá? Tá. Ok, André, obrigada. Eu acho que tem alguém digitando mais uma perguntinha aí. Eu não sei se é isso mesmo, Hélida? Você tá, acho que a Hélida ela tinha levantado a mão. É que como a gente está só no chat hoje, eu não sei se ela está formulando a pergunta aqui. Peraí, vamos ver, só para a gente. Esse assunto, né, André, ele gera realmente muitos questionamentos, é algo muito específico, precisa realmente de uma consultoria, analisar Sim. caso a caso, né? Uhum. Então, hoje é mais para dar uma pincelada, depois quem quiser a Isso. fundo, até te procurar depois, né? Então, vamos ver É, aqui, deixa eu ver. Oi? e o que funciona para uma É, empresa, hum, necessariamente não vai funcionar para outra. Então, muitas vezes, o que a gente exato, vê são hum, cópias. Ah, porque tem um líder no mercado que usa uma tabela cromática, lá, que usa aham, algumas cores. Ah, então eu vou usar as mesmas cores. tá vendo? Ah, porque eu uso um nome Hum, assim, assim, assim. Então, eu acho que eu vou pensar num nome parecido com aquele, porque a empresa é de sucesso, então eu vou pensar num nome parecido. Então, isso é ruim, porque quando eu tendo uma coisa parecida com a empresa líder de mercado, quando o meu cliente vê aquilo, ele vai lembrar na líder, não vai lembrar na minha marca. Vai lembrar na marca uhum, líder. Então, eu posso perder os meus clientes. Então, não é um bom negócio, né? Tá. O que funciona para um não vai funcionar para o outro. uhum. André, chegou aqui a pergunta da Hélida. Ó, ela diz assim: trabalho com 3 produtos, uma palestra. Como alcançar a alta performance evidenciando sua essência? E, e mentoria. eh, essência em evidência e a mentoria empreender. Minha marca é consciência do saber, escrito em preto, em um olho em amarelo. As cores representam uma luz no fim do túnel. É o que eu ofereço para as pessoas. E o meu nome é o que eu ensino ter consciência das suas habilidades. Pelo que foi dito, acredito que estou no caminho certo. Porém, venho percebendo que a minha marca está em segundo plano e o meu nome está em evidência. As pessoas me procuram e me conhecem pelo meu nome e não pela minha marca. Como fazer nesse caso? Então, é, Aí é, é uma questão de comunicação mesmo, né? Isso tem muitas. Quando o empresário é muito ativo, ou quando o empresário não é uma empresa, é eu presa, a gente fala, né, do eu presa. Então, isso é comum, né? Às vezes a marca fica em segundo plano e a figura do empresário sempre vem primeiro. Então, se é aquela pessoa que faz muito networking, por exemplo, as pessoas sempre vão lembrar naquela pessoa, e às vezes a marca, às vezes não é lembrada. Então, o que eu preciso fazer para reverter isso é tentar comunicar mais a minha marca. Então, sempre que eu for em alguma atividade, sempre falar o nome da minha marca primeiro, sabe? Então, hoje a minha empresa chama Designia. Então, hoje eu sempre me apresento, eu sou o André Moya da Designia, sabe? Para esse nome da minha marca sempre começar a ficar em evidência, as pessoas ir acostumando também. E, e aí, no momento, e porque, na verdade, ela deve fazer essa parte de atendimento, ela deve conversar com os clientes. Então, né, a partir do momento que ela tiver uma outra pessoa trabalhando, sei lá, um colaborador que vai fazer o atendimento, então, isso, naturalmente, vai se desvinculando, com o tempo vai se desvinculando, né? Mas é um programa de comunicação mesmo, assim, sabe? De dar ênfase para a marca, né? E não para o nome pessoal. ok, André, obrigada. Realmente, olha, são muitas dúvidas, é um assunto assim que leva realmente a muitas discussões, né? Eu vi que o Marcelo também colocou várias colocações aqui, porque é um assunto extenso, e se a gente for puxando, tem muita coisa ainda para a gente discutir, trazer aqui, né? Não é verdade? De repente, numa outra oportunidade, né, nós poderemos dar continuidade, porque é É, muito importante essa questão de marca. com certeza. Acredito, deixa eu ver aqui, acho que não. Bom, O podemos. Marcelo, ele fala... Ops, Marcelo?
Marcelo Cabral, que ele está falando, assim, que essa marca não deve dar registro junto ao NPI. Dessa última marca aí, Ah, sim. que é, como que é? Consciência... Espera aí, deixa eu localizar aqui também. Espera aí. Então, É, quando a gente pensa no nome, não achei aqui, cara. uma das questões importantes é a Hum, gente contratar um profissional de marcas e patentes para fazer a pesquisa para saber se aquele nome é registrável ou não, porque isso pode dar problema. Consciência do saber, o nome. Consciência do Consciência do saber. saber, Então, ele é um nome assim, de certa maneira assim, descritivo, está totalmente ligado ao que ela faz. Então, de primeira eu já falo, ela não vai conseguir uma exclusividade, né, desse nome. Mas a questão é, se já tiver alguma empresa usando um nome igual ou parecido, né, ela pode ter problema, porque ela pode receber uma intimação para parar de usar esse nome, ou quando ela for querer registrar a marca dela, ela não vai conseguir registrar a marca, porque esse nome já existe. Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado, né? Eu sei que é muito difícil, por isso que a gente precisa contratar um profissional para fazer esse tipo de trabalho, porque o profissional ele já vai fazer a pesquisa no INPI e já vai te oferecer um nome que é exclusivo, que você vai conseguir registrar. É seu, você está gastando dinheiro com aquilo, mas é seu para o resto da vida. Ok, André, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigada, parabéns aí pela sua explanação, foi super esclarecedora, né? Os nossos convidados aqui, os participantes também puderam, né, colocar suas dúvidas, você foi bem didático aí, o pessoal está colocando, que entendeu, agradecendo, parabenizando. Então, agradecemos a sua participação. E amanhã nós vamos continuar, né, na nossa jornada aqui. Amanhã vai ser o último dia do nosso encontro. O tema de amanhã vai ser planejamento empresarial e educação financeira, com o Reginaldo de Oliveira, que ele é consultor de negócios do Sebrae. E a gente vai ter até a participação aí especial da Roseli Garcia. A Roseli, ela é vice-presidente da associação e também presidente do Conselho de Varejo. Então, vai trazer também, vai complementar toda essa semana, né, que a cada dia nós trouxemos aí um tema específico para potencializar as vendas na internet, o nosso pessoal que está no Vitrine Sampa, quem não está no Vitrine Sampa, corre lá, entra no site da associação, vê como faz para participar, porque vocês estão vendo que a associação, ela não oferece só a plataforma Vitrine Sampa, a associação, ela oferece capacitação, tecnologia, os integrantes, né, podem colocar suas dúvidas, né, então até um atendimento humanizado, personalizado para cada participante do Vitrine. Então, amanhã eu conto com a participação de todos vocês, né? Agradecemos mais uma vez ao nosso palestrante, André Moya, da Desígnia, e a todos vocês aqui que estão com a gente nessa jornada. E a todos, bom descanso e prepare-se para amanhã, o nosso último dia de conhecimento aí, para que vocês possam ter muito sucesso nas suas vendas no Vitrine, tá bom? É isso aí, pessoal. Gente, muito obrigado mais uma vez, Regiane. Esse projeto é incrível e muito obrigado a todos que participaram aí. Ok, André, nós que agradecemos, hein? Obrigadão. Tchau, gente, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.